Então, vamos lá, pessoal. Boa noite de novo aí para todas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, que hoje, então, a gente vai fazer a sessão 9, que aconteceu um dia depois, né, da oitava. Então, a gente está vendo que estão sendo dias seguidos, cada sessão, e essa aí, 27 de janeiro de 81. Então, começa, né, a abertura que Ra faz, saúde no amor à luz do nosso infinito Criador, nos comunicamos agora. E aí, o questionador, ele acredita, né, o que acontece? Eles devem ter conversado entre eles, e eles alinharam, então, como queriam continuar, né, e tudo mais. E aí o questionador fala que, definitivamente, eles vão fazer a lei do Uno, a porção primária do livro. Porque na última sessão, ele ficou muito horrorizado com a questão das naves, né? Não sei se vocês lembram. E aí ficou muito focado nisso. Aí eles devem ter conversado sobre isso, né? E chegado à conclusão de que, olha, vamos focar na lei do Uno. Eles estão aqui para passar a lei do Uno, então vamos focar nisso, beleza. Né, aí pediu desculpa por sair do foco, tá? Aí ele escreve ali, né, de definir qual é a direção que deve seguir, esse é o primeiro volume, então eles estão no início, é a 10ª sessão ainda, tá muito no início. Então, por essa razão, ele faz algumas perguntas que talvez não sejam tão direcionadas a isso, e ele acredita que pode ser que faça mais, mas eles querem focar aí com relação à questão da aplicabilidade da lei do Uno. Enfim, né? Então ele se coloca em relação a isso. Só que ele fala, só que tem algumas perguntas que são provavelmente sem sentido, mas se eu pudesse retirá-las do caminho, ou seja, né, se eu pudesse perguntar elas de uma vez, para tirar essa agonia que está em mim aqui, ou enfim, que seja, eu vou, né, perturbar aqui só mais um pouquinho para perguntar essas coisas. Então, a primeira coisa que ele pergunta, tem como vocês sugerirem uma editora? E aí a consciência Ra é bem direta. Eu sou Ra? Não. Entendeu? E aí o questionador, é possível nos dizer alguma coisa sobre as encarnações passadas, as nossas, né, as deles ali, daquele grupo, nossas experiências passadas anteriores a essa encarnação? Aí Ra começa a explicar um pouco, entendeu? Fala, eu sou Ra, é possível. Entretanto, tal informação é cuidadosamente guardada pela totalidade do seu ser, mente, corpo e espírito, para que suas experiências no espaço-tempo atual não sejam diluídas. Então, olha que interessante, né? Eu grifei porque eu achei interessante o fato deles falarem que a totalidade da informação é guardada. Então, a informação é cuidadosamente guardada pela totalidade do seu ser. Ela é guardada pela nossa própria totalidade. Né? Pela totalidade do seu ser, mente, corpo e espírito. Então, nós mesmos guardamos todas as informações sobre nossas vidas passadas, sobre nossas vivências, né? E aí eu fiquei pensando que talvez possa ser por isso que tem alguns direcionamentos no sentido de a própria pessoa acessar os registros acásticos dela, né? A própria pessoa tem a capacidade de fazer isso. Por quê? Porque está guardado no campo dela. São informações dela. E a gente mesmo define ali os limites de acesso àquela informação, para não atrapalhar, não diluir a nossa experiência atual, conforme o que a gente planejou, conforme, enfim, né, conforme o que a gente definiu que era correto para a gente. Aí não é o ponto do julgamento nesse sentido. Mas
o que eles estão querendo dizer aqui é praticamente que eles iriam fazer o quê? Uma leitura do campo, né, daquelas pessoas, para acessarem essa informação. E aí, o que eles fazem? Aí eles, então, deixam-nos realizar um exame por material inofensivo para os seus estados do ser. Aí eles fizeram uma pausa de 20 segundos, né, que para a gente é rápido, às vezes para eles, enfim, é suficiente para examinar tudo isso. E aí fala, eu sou, na distorção do desejo por sua liberdade de preconcepção, capaz de falar apenas genericamente. Então, vejam, eles não vão trazer muitas coisas, na verdade, vão trazer algo muito geral. Já houve várias vezes onde este grupo trabalhou e conviveu. Os relacionamentos variam. Existe equilíbrio de karma, como vocês o chamam. Cada um, portanto, o professor de cada um. O trabalho tem envolvido cura, entendimento do uso das energias da Terra e trabalho no auxílio de civilizações que chamam, tal como sua esfera chamou, e nós viemos. Isto finaliza o material que consideramos inofensivo. Então, é essa informação de vidas passadas que a consciência Ra vai dar para eles, é o máximo. Que eles são um grupo que já trabalha há bastantes existências juntos, né? Bastantes é uma palavra que existe, tá, gente? Só vou deixar gravado aqui para quem depois assistir falar, falou bastantes, bastantes existe. É uma palavra que existe. É esquisito, mas existe. Então, de tudo que eles acessaram, eles falaram, isso aqui a gente pode falar que é inofensivo, né? Para não atrapalhar as escolhas atuais. Simplesmente foi isso. Vocês são um grupo que já trabalha há muito tempo junto, nesse trio, é um trio que se equilibra, as relações se alternam, e estão sempre nesse trabalho mesmo, da cura, da informação, e é isso. Ponto. Aí o questionador. Os exercícios de cura que você nos deu são de tal natureza que é melhor nos concentrarmos em um exercício particular a cada tempo? Na verdade, desculpa, ele não fez em formato de pergunta. Os exercícios de cura que você nos deu são de tal natureza que é melhor nos concentrarmos em um exercício particular a cada tempo. Que exercícios são esses? São aqueles, lembra que ele perguntou, então como que a gente faz para acessar? Ah, tem que limpar a mente, tem que não sei o que, aqueles que a gente já viu nas sessões anteriores. Então, ele está olhando para isso. Porque eles se disponibilizaram a realizar esse trabalho de cura. Então, a consciência Ra passou o que eles tinham que fazer, que é aquele que a gente viu nas sessões anteriores. Eu gostaria de perguntar, neste momento, em qual exercício eu deveria me concentrar, possivelmente uma pequena mudança de exercício, devo me concentrar em inaudível. Digamos, essa noite, eu sou Ra. Novamente, direcionar seu julgamento é uma intrusão na distorção do contínuo de seu espaço-tempo chamado futuro. É a mania que a gente tem de querer essa resposta pronta, né, gente? Ah, mas o que eu faço? Me fala, o que eu faço primeiro? O que eu tenho que fazer primeiro? Né? Aí Rá tá falando, olha, não vamos dizer o que você tem que fazer primeiro. Isso tem que vir de você. O que você sente que tem que fazer primeiro? E aí que eles vão falar. Ó, falar do passado ou do presente, dentro de nossos limites de distorção, julgamento, é aceitável. Agora, guiar você, ao invés de ensinar, aprender, não é aceitável para a nossa distorção no que diz respeito a ensino-aprendizado. Vai guiar no sentido de, olha, vai por aqui, vira ali, faz aquilo outro. Nós, em vez disso, podemos sugerir um processo onde cada um escolhe o primeiro dos exercícios dados na ordem em que forem dados. Que você, em seu discernimento, sente não ser totalmente aceito por seu complexo mente-corpo-espírito. Então é isso. Você vai sentir qual que você vai começar a fazer e vai fazer. Né? Se a gente direcionar vocês, a gente vai estar influenciando a escolha de vocês, o livre-arbítrio de vocês, por que vai estar nessa distorção, né? Você vai estar sendo uma intrusão na distorção do contínuo espaço-tempo do futuro, por conta da lei de causa e efeito. O que a lei de causa e efeito fala?
que todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. Então, o que eu faço hoje vai gerar um efeito depois. Então, se eu mudo o que eu faço hoje, esse efeito também é outro. E aí, aqui, se a consciência Ra fosse definir o que ele, como, né, essa direção, a consciência Ra ia estar o quê? Definindo a causa no lugar do próprio indivíduo definir. Ou seja, com certeza ia estar influenciando, se intrometendo no processo do próprio indivíduo. Talvez não seria aquela a escolha deles. Então, esta é a escolha apropriada, construindo a partir da fundação, tendo certeza de que o solo é bom para a construção. Então, começando o quê? De dentro. Começando pela base, começando pela essência. Nós temos avaliado por vocês a intensidade desse esforço em termos de energia gasta. Então, eles estão vendo que eles estão se esforçando para realmente fazer a coisa acontecer, né? Colocar em prática o que a consciência Ra está levando. Vocês terão isto em mente e serão pacientes, pois não demos um programa curto ou fácil de ensino-aprendizado de consciência. Então, já estão alertando. Tenham paciência com vocês. A gente sabe que o programa que a gente passou, ele não é de um dia para o outro, né? Ele realmente é um processo que precisa aí ser aprendido e ser vivenciado, ser sentido. Tem que limpar várias crenças limitantes, né? Limpar o barulho da mente e tudo mais. Aí o questionador continua. A maneira pela qual eu compreendo o processo de evolução da população planetária é que a população tem uma certa quantidade de tempo para progredir. Então, quer dizer, já mudou de assunto, tá? Isto está geralmente dividido em 3 ciclos de 25 mil anos. No final dos 75 mil anos, o planeta progride a si mesmo. O que fez esta circunstância assim, na precisão de anos, 25 mil anos, etc.? O que configurou tudo isso para começo de conversa? E aí aqui está uma resposta que, assim, foi bem desafiadora para mim compreender, né? Até peguei a versão em inglês para ler, e é isso mesmo que está escrito aqui. Eu sou Ra. Visualize, se você desejar, a energia particular que, fluindo para fora e coagulando para dentro, formou o fino, o estreito reino da criação, governado pelo seu conselho de Saturno. Então, formou a Terra. Continue vendo o ritmo deste processo. A fluidez viva cria um ritmo que é tão inevitável quanto um de seus relógios. Cada uma de suas entidades planetárias começou o primeiro ciclo quando a conexão, então cada uma das entidades planetárias, ou seja, planeta, começou o primeiro ciclo quando a conexão de energia foi capaz, né? Quando a conexão de energia foi capaz de, naquele ambiente, prover tais experiências de mente-corpo. Tipo, a conexão da energia foi capaz, mas como é que ela foi capaz? Aí eles não explicam, entendeu? Como que ela foi capaz, enfim. Mas naquele ambiente, que ambiente? No caso, é o ambiente, o espaço, né? E aí, o que eu entendi? Esse fluindo para fora e coagulando para dentro. Como se fosse o movimento da nossa torus, né? O movimento do campo eletromagnético, do campo energético. É um fluxo. E esse fluxo, ele é um fluxo cíclico. E aí, todo ciclo tem início, meio e fim, né? Então, esse processo cíclico é que é o relógio, ele tem um ritmo, que aí é a lei do ritmo. A gente já viu lá no Kaibalha a lei do ritmo. Todos os ciclos têm um ritmo. E então, nessa perspectiva da lei do ritmo, ó, ele vai para fora, né? Flui para fora, como se fosse assim, né? Fluindo para fora e para dentro coagula como? Formando, condensando ali no planeta, né? No que está manifestado. Então, flui
e condensa no que está manifestado. Flui, condensa no que está manifestado. Então, isso traz um pulso, um ritmo, né? Entende agora? Esse pulso, esse ritmo é o relógio do planeta. Então, cada uma de suas entidades planetárias está em um cronograma cíclico. Então, esse ciclo tem início, meio e fim. Está em um cronograma cíclico diferente, como você poderia chamá-lo, né? Cada planeta tem ali seu cronograma cíclico. O tempo destes ciclos é uma medida igual a uma porção de energia inteligente. Qual medida? Não falaram. Né? Qual porção? Não falaram. A energia inteligente é a energia crística, no caso do nosso universo de Nebadon, a energia crística, né? A energia fonte, é a fonte aqui desse universo. Então, o tempo destes ciclos é uma medida igual a uma porção de energia inteligente. Qual porção que é? Não falou, né? Enfim. Esta energia inteligente oferece um tipo de relógio. Os ciclos se movem tão precisamente quanto um relógio marca sua hora. Então, esse pulsar, ele é um ciclo perfeito, vamos dizer assim, né? Bem alinhadinho, bem ajustado. E aí, o portal da energia inteligente para a infinidade inteligente se abre, não importando a circunstância da chegada da hora. Então, por isso que fala, ó, o planeta está em transição. Por quê? É o momento cíclico do planeta. Não interessa o que está acontecendo no planeta. O planeta está ciclando. Né? O ponto é esse. O planeta está ciclando. Igual, por exemplo, nós mulheres temos o ciclo menstrual. O nosso ciclo menstrual, ele cicla, né? Aí vamos colocar assim, independente se eu estou na minha casa, se eu estou viajando, se eu estou no trabalho novo, no trabalho antigo, se eu estou deitado, se eu estou... Está ciclando. No nosso caso, às vezes, as emoções afetam um pouco esse ciclo. Né? Afetam esse ciclo. Mas no caso da entidade planetária, a Terra, enquanto ser, né, enquanto ser em si, a princípio, até onde eu tenho clareza e conhecimento, não tem emoção. O planeta enquanto ser, né? Então ele está ciclando ali plenamente dentro desse cronograma cíclico mesmo. E aí chegou a hora. O que acontece? Quem está no planeta? Aí é o outro processo, né? Bom, o planeta está ciclando. Se o planeta está ciclando, só vai conseguir ficar no planeta quem estiver alinhado com o planeta. Então, vem todo esse trabalho que está sendo feito nessa perspectiva do despertar, né? Enfim, tudo isso que a gente está vivenciando aí. Bom, e aí o questionador continua. As originais, as primeiras entidades deste planeta, quais eram suas origens? Onde elas estavam antes de estarem nesse planeta? Eu sou Ra. As primeiras entidades sobre este planeta foram água, fogo, ar e terra. Não era isso que o questionador perguntou, mas foi bom para expandir a consciência dele do que são entidades, né? Aí o questionador. As pessoas que nós temos agora, as primeiras pessoas inaudível, como nós, de onde elas vieram? Como elas evoluíram? E aí, olha que interessante. Eu sou Ra. Você fala de experiência de terceira densidade, ou seja, terceira densidade é igual a nossa, né? Então, não estamos falando de quando
quando a Terra estava em quarta dimensão e tudo mais. Então, aqui ele está falando de terceira densidade. As primeiras deste tipo que vieram para cá foram trazidas de outro planeta em seu sistema solar, chamado por vocês de planeta vermelho, Marte. O ambiente deste planeta se tornou inabitável para seres de terceira densidade. As primeiras entidades, portanto, eram desta raça, como você pode chamar, manipulada de alguma forma por aqueles que eram guardiões naquele tempo. Questionador: que raça é essa e como eles vieram de Marte para cá? Eu sou Ra. A raça é uma combinação dos complexos de mente, corpo e espírito daqueles do assim chamado planeta vermelho e uma série de cuidadosos ajustes genéticos realizados pelos guardiões daquele tempo. Estas entidades chegaram ou foram preservadas para a experiência sobre sua esfera por um tipo de nascimento que não é reprodutivo, mas consiste em preparar material genético para a encarnação dos complexos mente, corpo e espírito daquelas entidades do planeta vermelho. Então, está explicando tudo como que o pessoal veio para cá. Então, não foi tipo, né, pegou o ser de lá e trouxe o ser para cá. Ele vai explicar isso aqui. Então, questionador. Então, eu presumo que você está dizendo que os guardiões transferiram a raça para cá depois, então, olha aqui, ó, depois que a raça morreu no físico, como nós conhecemos em Marte. Estou certo? Eu sou Ra. Está correto. Questionador: os guardiões, obviamente, estavam agindo com o entendimento da lei do Uno ao fazer isso. Você poderia explicar a aplicação da lei do Uno neste processo? Eu sou Ra. Então, aí ele vai começar a explicar um pouco sobre isso, né, que ele acabou de falar. Eu sou Ra. A lei do Uno foi nomeada por estes guardiões como a introdução da sabedoria dos guardiões em contato com as entidades do planeta vermelho. Ok? Então, assim, o que eles queriam fazer, os guardiões da época? Vou introduzir a sabedoria que eu tenho, que a gente tem, a nossa raça tem, nas entidades do planeta vermelho. Assim, misturando o complexo de memória social da raça guardiã com a raça do planeta vermelho. Ok? Então, emaranhou os campos ali, misturou as informações. Isso, no entanto, trouxe uma quantidade crescente de distorção para a aplicação da lei do Uno, do ponto de vista de outros guardiões. E foi a partir desta ação inicial que a quarentena deste planeta foi instituída, pois foi sentido que o livre-arbítrio daqueles do planeta vermelho foi abreviado. Então, até então, né, estava tudo ok. Quando os guardiões da época, quem que era, né, os guardiões da época, quem que estava ali à frente? A gente sabe que é o pessoal, o grupo de serviço a si, né, o grupo de serviço a si. Aí eles fizeram, eles têm conhecimento, eles estão vibrando no amor e entendimento. A consciência Ra vai falar isso. Hoje já devem estar até mais. Na época aqui da consciência Ra, eles estavam vibrando no nível de amor e entendimento. Eles têm conhecimento, né? Têm informação. Então, queriam juntar uma coisa com outra, porque o pessoal do planeta vermelho era de terceira densidade. Né? Então, eles queriam trazer um aprimoramento. Aí, o que acontece? Essa junção, os outros guardiões, ou seja, os outros povos estelares, né? Os outros povos estelares, os outros guardiões, outras pessoas que estavam olhando a Terra, né? Acharam que aquilo não estava prestando, não estava dando certo, porque estava tendo o quê? Uma quantidade crescente de distorção para a aplicação da lei do Uno.
Por quê? Porque eles perceberam que estava limitando o livre-arbítrio do povo que veio. Que é o quê, gente? O nosso jogo aqui, né? O nosso jogo aqui. Aí que a gente lembra, né, que nessa questão histórica, algumas pessoas falam de realmente, porque queria fazer com que os seres fossem escravos deles, né? Porque eles são de viés do serviço a si, é o que faz sentido para eles. A gente vai usar esse pessoal aqui, que é menos inteligente que a gente, para trabalhar para a gente, para produzir para a gente, para fazer as coisas que é para a gente, que a gente quer. Eles não, entendeu? Na perspectiva deles, não tem maldade nisso, tem? Ó, esse pessoal não tem capacidade cognitiva de reflexão, de entendimento, eles são de terceira densidade. Não tá. Destruir o próprio planeta, deixou o próprio planeta inabitável. Que capacidade que eles vão ter? A gente tem que direcionar esse povo. Né? E assim começou. Aí o questionador. As entidades do planeta vermelho estavam seguindo a lei do Uno antes de deixarem o planeta vermelho? As entidades do planeta vermelho estavam tentando aprender as leis do amor, que formam uma das distorções primárias da lei do Uno. Entretanto, as tendências destas pessoas no sentido bélico causou tais dificuldades no ambiente atmosférico de seu planeta, ao ponto de torná-lo inabitável para a experiência na terceira densidade, antes do fim de seu ciclo. Então, isso é uma coisa importante porque eles vão explicar. Antes do fim do ciclo, significa o quê? Só pegar o negócio aqui, gente. Antes do fim do ciclo, vou falar onde pegar o negócio aqui. Antes do fim do ciclo, significa o quê? O fim do ciclo é uma etapa natural do fluir energético do planeta. Só que lá em Marte, eles não conseguiram chegar no final do ciclo natural do planeta porque eles acabaram com a condição atmosférica de habitação possível no planeta. Entendeu? Aí, o que ele fala? Portanto, então, já que não conseguiu colher, é isso que ele vai falar, as entidades do planeta vermelho não foram colhidas. A colheita, como eles falam, né? A colheita, ela acontece ao final do ciclo. O que é a colheita? É esse processo do ajuste frequencial. Ó, o planeta está chegando no final do ciclo. Quem vai, quem fica, como é que não é, para onde que vai, é isso. Eles não chegaram nisso, porque eles morreram tudo antes. Por conta do que eles fizeram com o planeta. Né? Então, eles não foram colhidos e continuaram em sua ilusão para tentar aprender a lei do amor. E aí, para continuar nessa ilusão, né, eles vieram para cá e que aí o questionador fez uma pergunta que, né, assim, interessante. Há quanto tempo essa transferência ocorreu do planeta vermelho para a Terra? Eu sou Ra. Em seu tempo, essa transferência ocorreu há aproximadamente 75 mil anos atrás. Questionador. 75 mil anos atrás? Coisa de doido, né? 75 mil anos atrás? Eu sou Ra. Isso está aproximadamente correto. Estas entidades essas entidades eram desta forma que eu sou agora, 2 braços, 2 pernas, neste planeta, antes dessa transferência ocorrer? Eu sou Ra. Visitantes têm vindo para a sua esfera em vários momentos nos últimos 4 milhões de anos.
falando aproximadamente. Estes visitantes não afetam o ciclo da esfera planetária. Então, vocês estão entendendo? Entenderam? O ciclo do planeta? O planeta está ciclando. Ali, os visitantes não afetam o ciclo da esfera planetária. Os visitantes. Não era de terceira densidade em seu ambiente antes do tempo previamente mencionado. Questionador. Então, existiam entidades de segunda densidade aqui antes de aproximadamente 75 mil anos atrás? Que tipo de entidades eram essas? A segunda densidade, aí ele vai começar a explicar os seres de segunda densidade, tá? A segunda densidade é a densidade da vida vegetal e animal que existe sem o direcionamento superior para o infinito. Isso aqui a gente, em tese, já tinha visto no estudo lá do Caibalion, né? Onde ele apresenta os planos, os 7 grandes planos, e aí a gente já tinha um pouco dessa clareza aqui em relação a isso. Então, estes seres de segunda densidade são de 1/8 de consciência, bem como você encontra várias orientações de consciência entre as entidades conscientes de sua vibração. Ok? Questionador. Alguma dessas entidades de segunda densidade tem formas como as nossas, 2 braços, 2 pernas, cabeça, anda em pé sobre 2 pés? Então, primeiro a gente tem que entender. Na segunda densidade, o que acontece? Eles têm 1/8 de consciência, ou seja, tem uma consciência reduzida em relação à nossa, mas é comparar a mesma coisa. É o nível de, né, assim, a consciência que eu tenho, a consciência que a Rosana tem, a consciência que a Luciana tem. É o que ele está falando aqui, ó. Encontra várias orientações de consciência entre as entidades conscientes de sua vibração, né? Bem como você. Então, aqui a gente tem várias orientações de consciência, tá certo? A gente não pensa igual e tudo mais. E aí ele está querendo dizer isso. Eles têm 1/8 de consciência, mas tem essa variedade também. E aí, como que eles se apresentam, né? Fisicamente, vamos dizer, entre aspas. Ra vai dizer, os 2 níveis subvibracionais superiores de seres da segunda densidade têm a configuração bípede, como você mencionou. Entretanto, o movimento erétil que você experiencia não estava totalmente desenvolvido nestes seres, que tendiam a se inclinar para frente, mal deixando a posição quadrúpede. Questionador: de onde estes seres vieram? Eles foram um produto da evolução, como é entendida por nossos cientistas? Eles se desenvolveram a partir do material original da Terra, sobre o qual você falou? Eu sou Ra. Isto está correto. Questionador: então estes seres evoluíram da segunda densidade para a terceira densidade? Eu sou Ra. Isto está correto, apesar de não se ter garantias sobre o número de ciclos que esta entidade levará para aprender as lições da consciência de si, que é o pré-requisito para a transição para a terceira densidade. Então, olha só. O que define a gente estar ali na terceira densidade? Primeira coisa, o pré-requisito é consciência de si. Consciência de si, né? E quanto mais a gente vai escalonando nesse nível consciencial, mais a gente tem que ir aprimorando essa consciência de si, né? Aqui, eu acho que o princípio da consciência de si na terceira densidade é basicamente o quê? Eu sou um indivíduo. Eu sou eu que é algo diferente da Rosana, que é algo diferente da Luciana. Então, essa que é a premissa, a pressuposição da perspectiva da consciência de si. E aí o questionador vai querer saber, tem alguma raça particular de pessoas em nosso planeta agora que estavam encarnadas aqui a partir da segunda densidade? Eu sou Ra. Não existem complexos de consciência de segunda densidade aqui em sua esfera neste momento. Estão lá 81, né? Acredito que, não sei, enfim. Entretanto, existem 2 raças que usam a forma de segunda densidade.
Então, olha que interessante. Uma são as entidades da esfera planetária que você chama de Maldek. Né? E aí a gente já falou de Maldek aqui. Maldek como sendo... Era um planeta, né, do sistema solar. Maldek sendo... Tem gente que fala que é um mundo perdido, que foi transformado em pó, mas que está destinado a renascer, que é uma contraparte de Marte e tudo mais. Foi também, né, um planeta aí, em tese, dito que foi destruído, enfim. Então, tem várias informações sobre Maldek em relação ao que é. Né? Atualmente não possui expressão na realidade da terceira dimensão, onde está concentrada a consciência da nossa civilização, porque Maldek explodiu há 251 milhões de anos. E os fragmentos de Maldek são atualmente o que a gente chama de cinturão de asteroides. Então, isso é uma das perspectivas aqui, tá? Bom, e tem outras informações, depois eu vou compartilhar com vocês, porque tem outras informações aqui sobre essa questão de Maldek. Mas o que, né, aqui o que é relevante eles dizerem que essas entidades, então, elas estão trabalhando seus complexos de entendimento através de uma série, elas estão aqui densificadas em segunda densidade e trabalhando conhecimento numa série que a gente chamaria de restituição kármica. Elas habitam em túneis no profundo subterrâneo e são conhecidas por vocês como Pé Grande. Então, essa é a primeira raça. A outra raça é aquela a qual foi oferecida pelos guardiões uma experiência nesta densidade que desejam dar àqueles complexos mente, corpo e espírito que são desta densidade, neste tempo, veículos físicos apropriadamente projetados, como você chamaria de complexos químicos, no caso de ocorrer o que vocês chamam de guerra nuclear. Aí ele vai esclarecer um pouco isso. Aí ele, não, mas peraí, e eu não consegui entender como estes veículos ou seres seriam usados no caso de uma guerra nuclear. E aí a consciência Ra vai falar que essa segunda raça, né, são seres que existem como seres instintivos de segunda densidade, que estão sendo mantidos em reserva para formar o que a gente chamaria de reserva genética, no caso destes complexos de corpos serem necessários. Então, é uma reserva genética para caso eles sejam necessários se a gente sofrer uma guerra nuclear. É como assim? Eles são altamente capazes de suportar os rigores da radiação, aos quais os complexos de corpo nos quais vocês habitam agora não são. Entendeu? Onde que eles estão localizados, esses complexos de corpo? Eu sou Ra. Estes complexos de corpo da segunda raça vivem em florestas densas e inabitadas. Existem vários, em vários lugares sobre a superfície de seu planeta. Eles são criaturas do tipo pé grande? Eu sou Ra. Está correto. Porém, nós não chamaríamos estes de pé grande, pois elas são raras e muito capazes de escapar da detecção. A primeira raça, que é a que eles chamaram de pé grande, né? A primeira raça é menos capaz de ser ciente da proximidade de outros complexos de mente, corpo e espírito. Ou seja, a primeira raça pé grande, que ele falou, tem mais dificuldade de identificar que está chegando alguém. Essa daqui, ela é muito capaz de escapar devido aos teus entendimentos tecnológicos de antes de suas encarnações aqui. Estas entidades de olhos brilhantes são aquelas mais familiares para suas pessoas. Então, eles dão uma dica aqui
Só que até para mim ficou um pouco obscuro isso, né? De compreender. Primeiro, segunda densidade. Então, eu tenho que entender como que eu visualmente, né, olharia para isso. Segunda densidade aqui para mim está o quê? Uma folha de papel. Então, se eles estão em segunda densidade, como que eles estão manifestados? Entendeu? Assim, eu não sei nem. Aí, quando eu falo do pé grande, me vem à mente um ser, mas manifestado em terceira densidade. Então, ou eu estou entendendo que a segunda, na verdade, é uma segunda densidade consciencial, uma segunda, né, seria talvez nesse sentido. Acho que mais nesse sentido do que em termos de manifestação física, né? Eu estou entendendo que a manifestação física vai estar de terceira densidade. Porque igual esse segunda raça, que esse segundo grupo, que vai ser, que pode ser o nosso corpo substituto diante de uma guerra nuclear. Eles têm que, né, tá, pelo menos assim, nessa essa fisicalidade manifestada aqui para gente. Bom, estas entidades de olhos brilhantes são aquelas mais familiares para suas pessoas? Eu, sinceramente, não sei que entidades são essas de olhos brilhantes, vocês sabem? Pois é. Então, por isso que eu falei que, assim, não está longo, né? Já está até lá acabando a pergunta final, mas tem coisas que talvez eu vá compreender melhor até mesmo depois, né? Porque, assim, não adianta eu colocar entidades de olhos brilhantes. Vai aparecer, né? Aparece várias coisas. Então, tenho que buscar de uma outra forma isso, né? Para a gente conseguir chegar nesse esclarecimento, nesse entendimento mais aprofundado. Então, aí ele vai, o questionador foca nisso, né? Então, existem dois tipos de pé grande, correto? Eu sou Rá. Esta será a pergunta final. Existem três tipos de pé grande. Se você aceitar este complexo de som vibratório para três raças diferentes de complexo mente, corpo e espírito. As duas primeiras a gente já descreveu, que é a que a gente chamou de pé grande, e essa outra que do corpo que substitui. A terceira é uma forma pensamento. Só isso que eles falam, né? Questionador. Nós planejamos realizar uma segunda sessão hoje, mais tarde, se o instrumento for capaz, eu gostaria de perguntar se você considera isso possível e também se há algo que possamos fazer para ajudar no conforto do instrumento. Eu sou Rá, este instrumento requererá alguns ajustes das porções mais frágeis de seu complexo corpo. As distorções são devidas ao bloqueio do centro de energia que você chamaria de pineal. Eu os deixo no amor, na paz do único infinito Criador, sigo adiante e tal. Regurgitar, se adonar. Então, ou seja, eles vão passar a fazer 2 sessões por dia, tentar fazer as duas, né? E para isso precisa de um ajuste ali no centro de energia da pineal da Carla. E aí termina a sessão, né? Então, vejam, tem bastante informação aqui, só que muitas informações, para mim, faltou clareza, assim, né, para entender melhor sobre essas informações. Quando eles falam, eu vou deixar o link aqui depois, vou colocar lá no Classroom, né, para todo mundo. E quando fala, né, da questão do pé grande e tudo mais, tem muitas imagens remetendo a tipo macaco e tal. E é aquilo, né? Um grande, está falando aqui, um grande sim que vive nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e Canadá. Alega-se que seja um animal aparentado como o lete tibetano. Então, a gente não encontra muitas informações nesse sentido que a gente quer saber, né? Nesse sentido da expansão da consciência, nesse sentido, enfim. Aí aqui eu vou compartilhar aqui agora, só vou mostrar, no Wikipedia aqui, mas é uma imagem
que é uma imagem que eles estão falando aqui, né, de como se fosse ali, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Então, a famosa filmagem Patterson-Gimlin, que os autores alegaram ser do pé grande, né, como se fosse que esse ser. Em 2008, eles foram à mídia dizendo ter em suas mãos o corpo congelado do famoso Bigfoot. Porém, após a análise, foi descoberto que o suposto cadáver não passava de uma fantasia de macaco congelada. Aí, assim, são coisas, né, que a gente... Será que realmente era uma fantasia de macaco congelado ou realmente era o pé grande e ninguém quis falar? Né? Pode ser uma coisa, pode ser outra. A informação está com eles. E eles definem o que vai divulgar, o que não vai divulgar. Então, são coisas que a gente ainda precisa aprofundar, né? Ou buscar mais formas de, de acessar tudo isso. Então, por isso que eu falei, a sessão não é grande, tem informações que, para mim, inclusive, vão ser até esclarecidas, eu acho que posteriormente, né? Eu não me lembro de o questionador aprofundar mais nessas questões nas próximas sessões, no sentido de explorar mais isso, porque ele trabalha várias coisas, né? São 5 volumes. Mas é isso, né? Deixa um pouco mais de clareza para a gente em relação ao movimento habitacional da Terra. Também eu entendo que esclarece esse processo de transição pelo qual a gente está passando, vivendo, né? O que é isso? Então, existe um ciclo do planeta, que é o relógio do planeta, que tem esse prazo dos 25 mil anos e fechando aí 75 mil, o ciclo completo. E é isso, é um movimento do planeta, é um movimento, né, que eles chamam de colheita, momento de colheita, que é o fim do ciclo do planeta, para iniciar um novo ciclo. Então, está ciclando aqui, acabou, opa, subiu, ciclou, acabou, opa, subiu, e assim vai. Né? Independente do que esteja aí rolando, independente se a gente está A, B, C, D, de cabeça para baixo, cabeça para cima, não interessa. Né? O planeta está ciclando e tem esse processo aí do redirecionamento. Explicaram quais foram os primeiros seres, né, que chegaram. Achei super interessante por ele ter perguntado a entidade, porque aí também nos deu clareza de que as primeiras entidades que tiveram no planeta foram os 4 elementos. Né? As primeiras entidades foram os 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Então, isso também me trouxe clareza em relação a isso, porque a gente pensa muito em pessoas, né? Quem foram as primeiras entidades? Já pensa em gente, como se fosse gente, mas não é isso. Né? Até mesmo o próprio planeta é uma energia vivente, pulsante. Então, é isso, gente. Algum ponto, alguma questão, alguma dúvida, uma colocação? Seria, Olivia, seria assim, deu como se não deu certo lá em Marte, aí pegou, trouxe uma turma para cá e nós somos como descendentes desse povo? Então, exatamente, não deu. Quando o povo de Marte destruiu a própria atmosfera de Marte. E aí, Marte não morreu, Marte está lá. Marte não explodiu. Só que o povo destruiu a. Por exemplo, a gente, para estar aqui, a gente não precisa do oxigênio. Se a gente não tiver oxigênio, a gente não morre todo mundo. Entendeu? Aí eles fizeram isso lá. Aí morreu todo mundo. Todo mundo morreu. Aí, o que o pessoal que estava aqui, né, os guardiões do serviço, de serviço assim, estavam aqui, fizeram o quê? Pegaram os espíritos, então, desses seres, vou colocar dessa forma, e construíram novos corpos para eles aqui, para eles continuarem o desenvolvimento aí, o estudo da lei do amor.
para eles continuarem. Só que na hora que eles fizeram isso, de trazer o pessoal e criar um corpo para eles aqui, eles misturaram com a parte deles. E aí começou a ter muita distorção em relação à lei do uno. Ou seja, eu não vou, por exemplo, eu não vou entender que todos somos um. Eu vou entender que você é uma deusa e eu tenho que honrar você. Então, estava distorcendo a lei do uno. O que é a lei do uno? Estava tirando o livre-arbítrio desses seres. Estavam fazendo com que esses seres servissem diretamente aos guardiões apenas. E aí, essa questão, então nós somos descendentes deles e tudo mais, em termos, né, desse corpo físico, aí eu vou trazer aqui, né, gente, assim, meu ponto de vista, em termos dessa perspectiva do nosso avatar físico, sim, do avatar físico, né? Mas a gente sabe que muitos de nós são sementes estelares. O que é isso? Então, nós somos efetivamente consciências que vieram de outros planetas. Então, quando você fala, a gente descendente, né? A gente veio de não necessariamente a nossa consciência, mas o processo, né, de reprodução física realmente começa com eles. Eu entendo dessa forma, né? Que fica clara essa diferença? Não entendi. Fica claro isso, né? Assim, no nosso movimento natural de reprodução, entendendo o nosso processo reprodutivo, né? Não quando eles vieram, que aí o pessoal, os guardiões, criaram, né, os corpos, tá pronto. Aí depois se criou, aí veio o processo reprodutivo daquela raça criada ali, vamos dizer assim, né? Daquela coisa criada ali. E esse processo reprodutivo é o nosso formato. Então, eu entendo dessa forma, que existe, né, a consciência nossa, não necessariamente veio daqui, mas sim, tem também os que foram desdobramentos desse grupo mesmo, né? E outros que utilizam-se da estrutura física do avatar para estar aqui, né, com a consciência de outra localidade. Não necessariamente. Então, ou seja, nem todo mundo que está aqui é de Marte, em consciência, né? Vamos dizer assim. Entendo dessa forma. Entendo dessa forma, por enquanto. Mas a maioria está vibrando na. A maior parte está vibrando mais na 3D mesmo, né? Diz que sim, né, Luciana? Diz que a maior parte. Eu não A tenho maior esses parte, né? dados. Eu não tenho esses dados especificamente. Tantos por cento, tarará. Mas a maior parte está ainda, vamos dizer, com o véu ativado, né? Estão ainda cegas para outras propostas, outras dimensões, outras perspectivas. E eu nem sei mais se a gente pode falar de 3 ou já de 4, né? Ou de 4, mas enfim, a maioria está ainda sendo elementos do time do serviço a si, vamos dizer. São Podia ter simplificado, né? Ter feito já melhorados. Mas é por conta da distorção do grupo guardião, né? Como para eles o que faz sentido é o serviço a si, se fosse outro grupo guardião, um grupo distorcido para o serviço a outrem, aí poderia ser de uma outra forma, percebe? Como os guardiões da época eram os seres de serviço a si, o que faz sentido para eles é: para eu ganhar, você tem que perder. Lembra da última aula, aquele desenho das carinhas, né? Então, de forma resumida, claro que eu estou trazendo, né, gente?
Então, de forma resumida, seria isso. É o que faz sentido para eles. Aí eles tentaram misturar o deles com o pessoal lá do Marte, mas falou, não vai dar não, esse pessoal aqui vão... Eles não têm condição de cuidar deles mesmo não, a gente que tem que cuidar. Então, vamos guiar eles, vamos deixar o mínimo de consciência ativa expandida deles possível, para eles não questionar demais, e aí a gente vai guiando eles vão vivendo, vão sendo felizes aí, entendeu? Vão produzindo para a gente aqui. Né? Vão sendo felizes, vão sentindo vão tendo momentos de prazer, felicidade, para eles se alimentarem, eles achar que, né, que vai e tudo mais, então, vamos fazer assim. Só que eles não têm, aí que é uma coisa que é muito importante ficar claro, gente, não tem como eles forçarem você a fazer. Se você ativar sua consciência, acessar, você tem a sua escolha. É mais desafiador? É desafiador. Por que é desafiador? Porque eles são donos do jogo e o contexto maior força o contrário. É desafiador. Né? Então, assim, os estímulos vão ser dados para você se manter no jogo. Mas a escolha é sua a partir do momento que você tem essa consciência, que você já tem mais clareza. Se você definir, não quero mesmo tal, quero manter minha vibração aqui, focar aqui e tal, vai. É um alinhamento. Né? É um alinhamento. Tudo bem? Você queria falar, Rosana, também? Ai, olha só, eu sabia que existia um banco de sementes aqui no planeta, né? Mas que tem um banco de seres, assim, olha. Tem um banco de avatares também, né? De corpos preparados para a energia nuclear. Ai, olha. Cada dia, não, esse livro, assim, ele está me abrindo um mundo. Isso que a gente está no primeiro volume, hein? São 5. Não, eu vou te dizer que eu e minha filha ficamos no telefone, acho que por 1 hora, lendo juntas o capítulo passado. Pois é, meu filho. Porque ela ficou muito curiosa e a gente começou a ler juntos, e meu genro do lado, e ele antenado com aquela história do que estava ali das naves e tal. E é muita informação surpreendente, né? Vai abrindo assim um leque de informações na cabeça da gente, muito. Exato. E eu tento assim, né, fazer uma leitura, porque o que eu sinto? A consciência ela vai respondendo tipo assim: tem. Nave, o ciclo vai acabar, isso vai acontecer e tá, então, sabe? Não tem emoção envolvida nessa perspectiva. É uma questão de processo, uma questão de procedimento, uma questão de processo e tudo mais. É um ciclo, início, meio e fim, normal, né? Só que como a gente é muito treinado dentro, né, dessa limitação mesmo consciencial, né? A gente é muito numa... Aqui não, porque assim, nós aqui já temos um passinho mais para frente no sentido de que a gente já saiu mais da infância espiritual consciencial, né? O que é essa infância? É essa alegoria toda, igual eu li aqui, ó. Igual eu li aqui, né? As pessoas, a gente... Foi nem aqui na Lei do Uno que eu estava lendo, ou outro lugar que eu li, que falou assim, é mais fácil enganar as pessoas do que mostrar para elas que elas estão sendo enganadas. Então, é muito mais fácil, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que efetivamente é isso que aconteceu, mas assim, igual essa questão do pé grande. É mais fácil eu falar, não, era mentira, era uma fantasia de macaco, do que eu falar que realmente era, né? Porque assim, 2 pessoas que têm um nome a zelar, pegaram uma fantasia de macaco, congelaram e falaram que era o pé grande, gente. Só que fala isso e as pessoas acreditam e ponto. É mais fácil, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente entender que os seres que a gente não vê, mas que sente, são homens, assim, né? São seres humanos. Os anjos é um indivíduo igual eu, assim,
com uma asa. Entendeu? É mais fácil, assim, historinha de criança, historinha para criança dormir. Não, e os anjos são dragões, né? Alguns são dragões, outros são aviários, né? E, enfim, então são essas coisas que a gente começa a olhar, questionar. A consciência Ra, ela vai trazer isso daí. Fala, ó, é assim, assim, assado. Tudo que você me perguntar e não for distorcer a questão aí do seu espaço-tempo, igual que eles já fizeram lá, o filtro, a gente vai falar. Né? Então o cara ficou horrorizado com as naves. Aí você falou que seu genro ficou horrorizado com a quantidade. Eu já não fiquei, para mim. Entendeu? Eu já não fiquei horrorizada. Para mim, mais que normal, só está faltando sair no jornal. Não é? Então, por quê? Porque, nossa, imagina, só em filme que tem isso, só em, né, muito distante da nossa realidade. Quanto mais distante a gente achar que é, melhor para o controle, né? Então, essa que é a perspectiva, né, de entender isso daí, por isso que até eu falei, a necessidade, quem efetivamente são esses seres de segunda densidade, não é isso que vai expandir a nossa consciência, né? Ter a consciência de que eles existem, ok. Agora, como eles são e tudo mais, não é algo que vai... É relevante. É relevante para a informação de essência que eles trouxeram, né? A informação de essência. Eu achei bem relevante quando ele disse ali, né, que o ciclo aconteceu, mas eles não concluíram e por isso a colheita não aconteceu. Então a gente começa a entender que realmente aquele raciocínio que a gente está se preparando é o coerente. Exatamente, né? No sentido de que a gente pode exterminar a nossa própria raça no planeta, né? Como Marte fez, e o planeta ciclar. Né? E essa separação de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o ciclo do planeta, né? O campo do planeta, e a outra coisa é a gente. Né? É o momento. E aí, quem vai? Caminha junto ou não. Ou não. E esse ou não, ele pode ser tanto você ir para um planeta mais ascensionado, quanto menos ascensionado. E também, por exemplo, seres que já estão, né, assim, seres alinhados à quinta densidade, quinta dimensão, né, 5D, vou colocar 5D, a 5D, 6D, pode escolher um outro planeta, 5D, 6D, também não precisa ser na Terra. Eu estava pensando aqui, né, que Marte era um planeta que estava em segunda dimensão há 75 mil anos atrás, né? Isso, né? 75 mil, era isso, né? Mas olha só, mas espera aí, eles não estavam em segunda, não, estavam em terceira. Eles estavam em terceira, por isso que o pessoal foi possível vir para cá. Ó, tarará. O pessoal que veio para cá, que é de segunda, não é o de Marte, é o de Maldek. Reino vegetal e animal, entendeu? E os de Maldek. O pessoal de Marte, quando veio, porque o que o questionador pergunta é o seguinte, as pessoas que nós temos agora, as primeiras, de onde que elas vieram? Aí Ra responde, você fala de experiência de terceira densidade. As primeiras vieram de Marte. Estava em terceira. Terceira, tá? A terceira, o pessoal de Marte estava em terceira. Uma grande parte das consciências que estão hoje na Terra vieram de mundos
sexta, sétima, oitava dimensão, né? Pois é, aí a gente já tem, né, muitos seres de níveis conscienciais maiores do que o próprio planeta. Mas, assim, não é a maioria das pessoas, né? Sim, uma parte, né? É. Mas então essas consciências mais elevadas chegaram num período posterior a esses 75 mil anos, né? Neste meio. Posterior. Foi o que aconteceu, foi o que o Ra falou ali. Quando os outros guardiões perceberam que estava tirando o livre-arbítrio deste povo novo, aí começou a quarentena. Aí começou o movimento de tentar arrumar isso, entre aspas, né? Ah, não, mas peraí. Entendeu? Se eles continuarem assim, eles não vão ascensionar nunca, vai atrapalhar nossos esquemas tudo aqui, ui. Então, aí começaram a vir, aí começou o movimento. Foi depois, na verdade, que eles observaram que estava ferindo o livre-arbítrio. Sim. Entendeu? Porque antes os guardiões tinham dominado o planeta. E estavam ali realizando o seu domínio. Até então, tudo bem. Aí, quando viu que estava tirando o livre-arbítrio, aí foram intervir. Então, é nesse sentido. Aí começou esse processo nosso aqui, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? De tentar o quê? Olha, reduzir, né, esse grupo sem, entre aspas, livre-arbítrio. Aumentar o grupo com livre-arbítrio. Mas aí a própria pessoa tem que reativar isso conscientemente. Com o movimento da consciência. Por quê? Porque está dentro desse jogo aqui, que tem essa premissa. E como não foi possível cancelar o jogo, desativar o jogo, desativar o jogo assim, né? Ó, desativa aí tudo aí e vamos de novo dar livre-arbítrio para todo mundo. Não foi possível fazer isso. Né? Não houve negociação, no fim, não chegou-se a um acordo. Então, é cada um por si, em que sentido? Se eu quero, eu preciso trabalhar em mim para reativar isso. Seja por meio de estudo, seja por meio da participação no grupo, seja por meio, né, buscando essas perspectivas. Muito bem. Olivia, isso é uma última pergunta. E mudando um pouquinho, hoje é dia de encontro do Conselho Kármico? Hoje? 31 de março. Teve um lugar, o pessoal que estava comentando isso lá. Passando, né? Teve um pessoal que estava comentando mesmo, mas eu não estou ligada nisso, não sei. Ah, tá. Não estou por dentro Era dessa curiosidade. reunião. Não estou por dentro dessa reunião no momento. Mas pode ser. O que acontece? Me questionaram, por exemplo, a questão do eclipse, né? A questão do eclipse. Lívia, é verdade que teve gente que falou, os dragões brancos, os dragões primordiais estão aproveitando o eclipse. Aí o outro falou, porque os seres, né, de serviço a si estão aproveitando. Falei, gente, o eclipse, ele é um portal. Ele é um portal. Todo mundo que quiser aproveitar o portal, vai aproveitar o portal, ué. Entendeu? O eclipse é um portal. Então, assim, ele pode ser aproveitado por vários grupos de seres, de várias formas. O que a gente vai querer se conectar? Aí que tá, né? Os trabalhos estão sendo feitos de todos os lados, no sentido assim, né? Com qual que eu quero me vincular, me conectar? Então, o ponto está aí, né? Não tem
não tem um dono desse portal do eclipse, vamos dizer dessa forma, né? Eu entendo que não é um portal que está aberto e que tem isso. Então, por exemplo, se tiver essa reunião, né, do conselho, que seja, porque porque existe muito questionamento sobre essa questão desse conselho caro, se tem, né, como é que é, né, e tudo mais. É mais um trabalho, né, aproveitando o momento. Então, assim, está tendo muito movimento por conta do momento. O que precisa, o que puder ser feito, tem que ser feito. Não pode deixar para amanhã, não pode empurrar com a barriga mais, né? Não tem como empurrar mais com a barriga. Então, a hora é agora. Sempre foi. Sempre foi agora a hora. Só que tá ficando mais nítido isso, né? A hora é agora, façamos agora. Eu vou comentar um sonho que eu tive bem recentemente. Um sonho muito vívido, muito, muito. Sonhos lúcidos? Lúcidos. Quando tu comentou ali dos seres que chegaram, né, eles não se mantinham muito eretos, tal, com as mãos, eu imaginei mais ou menos macacos, assim, né, nessa... Esses são de segunda densidade, né, que eles falam. E eu tive um sonho que os macacos estavam dominando as pessoas aqui da Terra. E eles se compraziam em ver os seres humanos se degladiando até o fim. E eu estava nesse grupo e eles mantinham assim, como se fosse lá em Roma, aquelas assistindo, né? E eles escolhiam este e botavam a lutar, e eles ficavam ali se divertindo com aquilo. Foi uma coisa muito angustiante, e eu consegui sair por baixo de uma cerquinha e entrei numa floresta correndo para sair daquilo ali e sair daquele tumulto, mas era muito verdadeiro aquilo que eu estava enxergando, uma coisa estranha, como se eles estivessem nos oprimindo. E você conseguiu escapar. Eu fugi cavei um buraco assim, como se tivesse uma cerca, eu consegui cavar e sair na floresta. Sim. Né? Louca, né? E seu buraco lá pode ajudar outros, né? Quem quiser. Pensando assim por uma metáfora, né? Quem quiser, né? Quem estiver atento, se vigiando, vai enxergar aquele buraco, né? Vai observar aquilo. Mas aí, assim, você está fazendo anotação no seu caderninho de sonhos? Tá. Eu estou fazendo e também eu orientei a minha filha a fazer, porque a gente estava trocando muitas ideias, né? E ela disse assim, mãe, eu tive um sonho assim, assim, assim. Eu digo, então anota, quando tu acordar, assim, faz a primeira coisa, anota. Não fez sentido naquele momento? Ok. Aí passa uns 10 dias, tu vai lá e olha todos eles e que tu vai ver que tem alguma diretriz. Ela diz, mesmo, vou fazer. É isso aí. É isso, gente, é um retreino, o tempo todo. Um autoestudo, um retreino, autopesquisa. Muito bem. Aí, ó. Hoje acabamos cedo. Boa noite para todo mundo, então. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Obrigada também. Beijo, tchau.